Oi, eu sou o Bussunda e se você está chegando aqui na sexta-feira às 18 horas, você chegou na hora certa. Porque quando eu lanço sempre os vídeos da série Filme História aqui no meu canal, que são os filmes que falam sobre história, que tem cenário histórico, e hoje eu estou trazendo um achado, né? Catei nos vários streamings que tem por aí, encontrei, nunca tinha ouvido falar nesse filme de 2012, chamado de Mais Vivos do que Nunca. E não é à toa que eu estou lançando o filme hoje, nessa semana, porque essa semana é que iniciaram os Jogos Paralímpicos do Japão. E, gente, esse filme fala sobre a origem dos Jogos Paralímpicos e a história do Dr. Ludwig Guttmann, que é o cara que foi considerado o patrono desses jogos. Vamos falar sobre isso. Mais vivos do que nunca. E eu digo pra você que eu assisti o filme, achei muito bom, fui pesquisar o que as pessoas acham lá no IMDb, que é um índice mundial de notas de filmes, ele tá com uma nota muito alta, elevada à categoria de grandes produções. E é um filme pequeno, um filme que não teve repercussão, apesar de ter um ator, por exemplo, que é muito conhecido da galera, que é o George McKay, que ficou agora conhecido muito com 1917, fez também Capitão Fantástico e tem boas atuações, tem boa direção, tem tudo muito bacana ali, mas principalmente a história em si, porque ele é baseado muito na história do Dr. Ludwig Guttmann, que é um judeu alemão que inclusive foge do nazismo, né? Vai parar na Inglaterra, e na Inglaterra ele vai parar na vila de Stoke Mandeville, onde que tem um hospital. E esse hospital, que ficava a 60 quilômetros de Londres, ele servia aí para receber os feridos da Segunda Guerra Mundial. A guerra estava em curso quando o Dr. Ludwig vai lá para a Inglaterra, e lá tem muita gente que recebeu tiro, recebeu ferimento, que deixou essas pessoas deficientes. Muitos, inclusive, na verdade, estavam paraplégicos. E o paraplégico naquele momento ele era tratado como um inválido, alguém que estava só esperando ali para morrer porque não teria mais função social. E a grande trama do filme, que é a história real do Dr. Ludwig, é a seguinte: ele vai lutar contra todo o sistema médico daquele momento para explicar, para demonstrar que não, que aquela pessoa que agora está deficiente, ela não é uma pessoa inválida, que ela pode ser inserida na sociedade, que ela pode participar, que ela pode se reabilitar, e ele usa inclusive do esporte para a reabilitação e reintegração dessas pessoas. Eu inclusive penso que as faculdades de medicina, de fisioterapia, de enfermagem, das áreas de saúde como um todo, deveriam passar esse filme como um exemplo histórico de como a visão da medicina, do tratamento com o paciente foi mudando ao longo do tempo. Porque a medicina que é utilizada no filme, por exemplo, e que o Dr. Ludwig Guttmann ele vai lutar contra ela, é só uma medicina de, vamos colocar remédio nos caras aí para eles não sentir dor, deixar jogados na cama para que eles morram tranquilamente, porque foram feridos na guerra. Cara, se foram à guerra, eram jovens plenos e saudáveis de 18, 19, 20 e pouquinhos anos, que de repente agora voltam feridos, voltam com lesões medulares, que é o principal tipo de paciente que o Dr. Guttmann tratava, e daí perderam o movimento das pernas. Mas a partir disso, a sociedade entendia que eram inúteis, que eram inválidos. E o grande trama do filme é o Dr. Guttmann lutando contra isso e mostrando a possibilidade de reintegração e fazendo uso do esporte para essa reintegração. Ele começa a promover entre os cadeirantes lá do hospital os jogos de basquete, de arco e flecha, e aí em 1948, recém tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, ele promove os primeiros jogos de Stoke Mandeville para pessoas com deficiência, que é considerado o embrião para os Jogos Paralímpicos, que aconteceram só 12 anos depois, mas
quem começou com a ideia e começou a fazer jogos anuais lá em Stoke-Mandeville? Na década depois de 50, esses jogos viraram internacionais. E aí em 1960 viraram Jogos Paralímpicos, que aconteceram junto com os Jogos Olímpicos de Roma. Quem começou tudo foi o Dr. Ludwig Guttmann, este bom judeu alemão que trouxe um alento aí para o mundo e para a sociedade, fazendo acreditar que sim, que todos podem se integrar. Eu vou falar de aspectos históricos, fica aqui. É muito interessante a gente ver o filme Mais Vivos do que Nunca, em inglês Best of Men, pela questão justamente da compreensão da evolução da própria medicina. Hoje ainda existem muitos médicos que agem como os médicos que eram inimigos do Dr. Guttmann lá, hein? Por isso que eu disse que as faculdades de medicina, de área de saúde, deveriam passar esse filme e passar essa percepção de uma medicina, de um tratamento humanista. Porque na época era basicamente isso, as pessoas eram simplesmente consideradas inválidas, incapazes, não tem o que fazer. Inclusive, no filme, o personagem do George McKay, ele tem o pai e a mãe que começam a ficar muito abalados, porque, poxa, o filho foi para a guerra, agora virou cadeirante, e o pai, na melhor das intenções, vai lá e contrata uma vaga numa espécie de asilo com idosos para deixar o jovem lá, porque na percepção da sociedade da época era isso. A pessoa com deficiência era uma pessoa no limiar da vida, era uma pessoa com poucos anos pela frente, vamos dar algum conforto, algum afago, mas deixa morrer, ele não tem com o que contribuir. Por isso, inclusive, eram chamados inválidos. E é muito interessante, saindo do filme, que isso não tinha país. Em vários países, fosse do mundo capitalista ou do mundo socialista, as pessoas deficientes eram chamadas simplesmente de inválidas. A própria União Soviética, depois que foram criados os Jogos Paralímpicos, na verdade 20 anos depois, ela não participava ainda dos Jogos, ela disse, olha, no nosso país não tem inválidos. Eles usavam essa expressão e ainda escondiam a ideia de que tinham pessoas portadoras de deficiência na União Soviética. Mas é muito interessante realmente essa luta do Dr. Guttmann, porque ele começa a ter essa compreensão, primeiro, de o corpo como um todo. Não é porque a pessoa perdeu o movimento das pernas que a pessoa vai deixar de trabalhar o braço, o abdômen, todo o resto da musculatura e vai ficar jogado numa cama. E aí então ele trata a ideia da reabilitação e ele trata a ideia dos esportes como reabilitação e também reintegração. No filme a gente vai percebendo, né, dentro da trama construída, aqueles caras que no início do filme estão lá jogados em cama, moribundos, com dor, inclusive com dor justamente por não fazerem exercícios, não fazerem movimentos, depois participando de jogos, né, se integrando, até que em 1948 o Dr. Guttmann cria os jogos lá de Stoke-Mandeville, que inclusive no dia em que houve a inauguração, a abertura dos Jogos de Stoke-Mandeville em 1948, não à toa foi o mesmo dia da abertura das Olimpíadas de Londres daquele ano. Então, o Dr. Guttmann já estava entendendo isso. Nós temos que valorizar as pessoas que têm deficiências, assim como as outras pessoas também. E aí ele passa a fazer esses jogos anuais, até que em 1960, em Roma, saem Jogos Olímpicos, e aí os Jogos Anuais de Stoke-Mandeville se transformam em Jogos Paralímpicos, que aí depois passam a integrar outras modalidades de pessoas portadoras de deficiência, como por exemplo os cegos, os amputados, etc. Então é muito interessante a gente observar isso. É um filme recomendado, um filme família, um filme fim de semana e um filme final feliz, um filme bacana para a gente ter esperança na humanidade,
naqueles dias que a gente não tem muita esperança na humanidade, certo, gente? Assista esse filme, deixa o comentário aqui depois do que achou, se já viu, deixa igual o comentário. Eu achei lá na Amazon Prime Video, não sei se tem em algum outro lugar, vou pesquisar e vou colocar aqui também na descrição do vídeo aonde mais tem, certo? Voltamos na semana que vem, era isso, um abraço!